Olá, meu querido coportor, minha querida coportora. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Nós estamos celebrando o dia do coportor. Nós preparamos a semana de oração do coportor, ou da coportagem. Uma bênção de Deus para você. O nosso desejo é inspirá-lo. O nosso desejo é que você cresça espiritualmente e que você represente bem o nome do Senhor Jesus. Que o seu ministério seja próspero e que você possa entregar o seu prospecto nas mãos do Senhor. Mas eu quero fazer aqui já um pedido para você. Espero que você esteja assistindo essa mensagem com alguém ao seu lado. Alguém que eu não conheço, mas Deus conhece. E é meu desejo que ao final dessa mensagem, você, coportor, apele a essa pessoa para que ela deseje e decida ser um coportor evangelista. Esse é o meu desejo nesse momento em que vamos abrir a palavra de Deus. Muito bem, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O tema dessa noite é: até que ele venha, usarei os seus recursos. Vou repetir: até que ele venha, usarei seus recursos, os recursos do Senhor. O texto bíblico está nos dizendo que ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Portanto, meu querido coportor, minha querida coportora, aquele que possui o mundo é rico em recursos e há de abençoar a todo aquele que está buscando abençoar a outros. Coportagem é isso. Coportagem é usar os recursos de Deus a serviço das outras pessoas. É ser uma bênção às pessoas. Na verdade, Deus tem recursos extraordinários para todo aquele que nele confia. E quando você se dedica à salvação de pessoas com livros e revistas contendo a verdade para estes últimos momentos da história desse mundo, certamente que Deus faz com que você seja próspero. Aquele que consagrou sua vida a Deus para o ministério dos seus filhos está ligado com aquele que tem todos os recursos do universo ao seu dispor. A sua vida se acha pela áurea cadeia das imutáveis promessas, presa à vida de Deus. O Senhor não faltará na hora do sofrimento. O Senhor não faltará na hora da necessidade. É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Tem um texto inspirado que me levou a usar este tema, a falar sobre os recursos do Senhor nesse momento. Até que ele venha, usarei os seus recursos. O texto está no livro Coportor Evangelista, na página 147. Ele diz assim: a providência e a graça, os meios e os fins estarão intimamente relacionados. A providência e a graça, os meios e os fins estarão intimamente relacionados. Precisa haver atividade unida e uma firme confiança em Deus. Vamos começar então falando sobre o recurso da providência. Vamos dizer assim, a providência envolve o plano de Deus. Stanley Jones certa vez disse: no coração do homem, um grito. No coração de Deus, a provisão. A providência é uma consequência dos atributos da onisciência e da onipotência de Deus. Quando você, por exemplo, estuda a tua Bíblia, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, por exemplo, você percebe um pedido de Deus: não andeis ansiosos, não fique inquieto. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, qual que é a ordem do Senhor? Todas essas coisas são os gentios que procuram. De certo, o vosso Pai Celestial deseja que você não se preocupe com essas coisas, porque Ele sabe quais são as suas reais necessidades. A sua única preocupação deve ser buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Providência,
meu prezado comportor, minha querida comportora, é Deus usar sua onipotência por intermédio da sua onisciência para benefício dos homens. Sabe, algo tem que fazer com que você fique tranquilo. Deus vê o amanhã mais claramente do que nós vemos o ontem. Eu quero pedir para você deixar Deus guiar a sua vida, dirigir a sua vida. Como eu posso exemplificar para você que é a providência de Deus? Vamos pensar na história da comportagem. Deus usou um taberneiro. O homem trabalhava numa taberna, vendendo grãos, vendendo sabão. E ele recebeu de maneira equivocada uma porção de livros. E o que ele faz? Ele embrulha esses livros e começa a entregar para os clientes. Os clientes iam para suas casas, usavam o produto que compraram, mas o Espírito Santo tocava no coração. Eles pegavam aqueles papéis, liam, aceitavam Jesus e se tornavam cristãos. A providência de Deus. Depois esses livros chegaram nas mãos de um alcoólatra, que vendiam os livros para sustentar o seu vício. E aí, o que você me diz? Na verdade, Deus não prejudica a mensagem por causa do mensageiro. E o evangelho foi pregado. Providência de Deus. Sabe, imagina Deus usar livros para salvar as pessoas. Livros. Imagina Deus usar livros para desbravar lugares impenetráveis por outros métodos. Existem pessoas que só serão alcançadas pelos livros, porque os livros, eles não são inoportunos. Um livro nunca vai chegar na hora errada. Ninguém pode ler um livro obrigado. E ele alcança os humildes, ele alcança os ricos, ele alcança todas as pessoas. Imagina Deus desfazer preconceitos enraizados com páginas de amor. Sabe, existem pessoas que nunca vão entrar à igreja. Eles nunca vão adentrar as portas da igreja, naturalmente. Aí chega o comportor e deixa um livro. Ele pega o livro, lê, o Espírito Santo trabalha na vida dele desde quando ele pega o livro para ler. E então, tocado pelo Espírito de Deus, agora ele vai à igreja. Esse é o seu ministério. Isto eu chamo de providência de Deus. Sabe, nada neste mundo se oculta aos olhos de Deus. A sua providência se estende a tudo e por tudo. Vamos agora para um segundo recurso de Deus, segundo o texto que nós lemos, a graça de Deus, dom de Deus. No livro Comportor Evangelista, na página 41, Ellen White diz que os comportores farão o máximo de cada oportunidade para tornar conhecidas as riquezas da graça de Cristo. Como o diamante é para o anel, assim é a graça para a alma. A graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu, agora a graça me possui. É tudo pela graça, disse Stanley Jones. Como a graça de Deus se manifesta na vida, no ministério do comportor? Você. Olha bem para mim. Você. Você que está me assistindo. Você é fruto da graça de Deus. Deus usá-lo é um ato de graça. Você e eu somos meros mortais. Então, você está sendo usado pela graça de Deus. A gloriosa mensagem da salvação em vasos de barro, letra, papel, tinta, livro. Cada porta que se abre. Se o anjo do Senhor não for à frente, a porta não vai se abrir. Cada sim que você ouve, cada não que na verdade reflete a liberdade de escolher a vida ou a morte. Quando você chega na casa de alguém, pode ser a única oportunidade daquela pessoa. E então você mostra um livro, a pessoa te escuta atentamente, ela interage com você e de repente lágrimas rolam por sua face. E ele sente vontade de tratar melhor a esposa, de se alimentar melhor. Ele sente vontade de viver de verdade.
Ele está triste, mas agora ele vê perspectiva, porque você é o mensageiro da esperança e você incutiu esperança no seu coração através do poder do Espírito Santo. Cada sonho concretizado. Eu conheço comportores que quando começaram a comportar, eles não tinham absolutamente nada nesse mundo. E no decorrer do seu trabalho, Deus foi abençoando a sua vida e ele passou a viver com dignidade, porque Deus cuida dos seus servos. É desejo de Deus que o comportor viva com dignidade. E tudo isso pela graça de Deus. A subsistência improvável, a gente diz que o comportor mata um leão por dia, é verdade. Você depende de Deus para subsistir. Sabe, poderíamos viver sem quase a totalidade das coisas que se vendem no mundo. Mas certamente nós morreríamos logo se nos faltasse as que recebemos pela graça. Podemos usufruir de sua plenitude e receber daquela graça que desconhece limites, diz Ellen White no Comportor Evangelista, na página 119. Um propósito resoluto, santificado pela graça de Cristo, fará maravilhas. Quero convidá-lo agora a pensar num terceiro recurso, os meios. Vamos falar agora de métodos. Os métodos, eles existiam, existem e existirão, mas o princípio sempre será o mesmo. Qual é o princípio que sempre será o mesmo? Já parou para pensar? Alcançar as pessoas que não podem ser alcançadas de outra maneira. Esse é o princípio. Mas os métodos variam. Homens de negócios, ensinadores do Evangelho, os intelectuais, os que vivem longe dos grandes centros, os que estão nos caminhos e nos atalhos, nos grandes centros de turismo, clínicas naturalistas, lares em todas as partes do mundo, os intemperantes, o beberrão, o fumante, os enfermos, os desencorajados, os doentes, os desanimados, todos esses carecem da sua presença. E você precisa ter métodos, usar os meios que Deus provê para alcançar essas pessoas. Quantas vezes não nos esforçamos em trabalhar até o limite de nossa incompetência, mais do que até o limite da onipotência divina? Os métodos na comportagem são uma evidência de que as pessoas não são alcançadas da mesma maneira. Por isso nós temos comportores que trabalham de casa em casa, sistematicamente, até a última casa. Outros entram nas casas, mas eles chegam às casas através das indicações, um cliente indicando o outro, que também pode ser usado no mesmo método de casa em casa. Outros avançam rumo às igrejas evangélicas, fazem o contato com o pastor, e o pastor então permite que ele dê uma palavra ou uma palestra na igreja, e ele então consegue os endereços para falar com os membros da igreja e deixar em seus lares a literatura que contém a mensagem da verdade, a mensagem que contribuirá para a edificação daquele lar. Outros vão para o comércio, e eles dão ofertas rápidas, eles chegam destemidos, corajosos, e ali em cada comércio procura o gerente, procura o funcionário, o empresário, o dono, e vende no comércio, nos centros, nos pequenos comércios. Outros ainda vão trabalhar nas empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Eles são habilidosos e então eles conseguem adentrar essas empresas, que muitas vezes não se trata de acesso tão fácil. Nós temos também os consultores de saúde da família, segmentos diversos. Nós temos ações informais. Eu já tive comportores, por exemplo, que vendiam nos semáforos. Eu tive uma comportora que ela trabalhava o dia todo. No final do dia, ela pegava uma quantidade de revistas e ia para a praia, porque na cidade havia praia. E ela vendia revistas por 2 horas e depois voltava para casa. Há ainda grandes eventos públicos. O comportor pode realizar uma grande e boa obra. O Senhor deu aos homens tato e habilidade. Eu quero apresentar para você agora o último recurso.
São diversos, mas escolhemos 4 recursos do texto que nós lemos. Os fins, propósitos, motivos. Esses propósitos e motivos devem estar alicerçados numa causa. Uma causa move o coração. Um emprego move os braços e os pés. Você não é um empregado. É difícil compreender e assimilar o fato de que o coportor, ele deve cuidar das coisas de Deus e Deus cuidará dele e de suas necessidades. O objetivo da coportagem não é conseguir lucros, mas proporcionar luz ao povo. O lucro não é o objetivo da coportagem, é uma consequência. Não me leve a mal. E pessoas salvas são os frutos. Cuidado com os maus motivos. Apesar dos bons resultados, muito cuidado. Para vencer, é preciso ter algumas qualidades. Clareza de propósito. Um outro elemento, uma outra qualidade, conhecimento do que se quer. Você tem que saber o que você quer. Você sabe o que você quer? E você tem que ter um desejo insaciável de alcançar seu objetivo. O grande objetivo de nossas publicações é exaltar a Deus. É atrair a atenção dos homens para as verdades vivas da sua palavra. Deus nos pede que exaltemos não as nossas próprias normas, não as normas desse mundo, mas as suas normas de verdade. Você, meu querido coportor, minha querida coportora, precisa entender que quanto maior a circulação de nossas publicações, tanto maior será a procura de livros que esclareçam as Escrituras Sagradas. De fato, a obra da coportagem será o meio de dar rapidamente a sagrada luz da verdade ao mundo. Então, amigo, a providência e a graça, os meios e os fins estão intimamente relacionados. O setor de publicações de nossa causa tem muito a ver com o nosso poder. E a serva do Senhor, Ellen White, disse que era seu desejo que esse setor realizasse tudo quanto o Senhor desejasse que isso acontecesse. Era exatamente isso. Você consegue entender? Deus tem recursos extraordinários para abençoar a sua vida e o seu ministério. Prezado coportor, para que você seja um realizador dos desígnios de Deus, pelo poder do seu Espírito, conte com a sua providência, sua graça, meios e fins. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Ele deseja que você faça uso desses recursos. Nesse momento, é meu desejo orar com você, pedir que Deus guie a sua vida e o seu ministério, para que até que Ele venha, você faça uso dos seus recursos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Bondoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por esses recursos. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos uso desses recursos para a tua honra e para a tua graça. Não faltam recursos. Muitas vezes falta nos apegarmos a estes recursos. Falta a cada um de nós aceitá-los. Ó Pai querido, guia os nossos passos rumo à vitória. Abençoe a cada coportor que me escuta nesse momento, que estuda a palavra de Deus comigo nesse momento. Proteja as suas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. E lembre-se, comportaremos até que Ele venha.